Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 11º encontro dessa temporada aqui do Bíblia Fácil, A Procura da Verdade. Nós já passamos por vários temas bíblicos e se por acaso você perdeu os nossos temas bíblicos nos episódios anteriores, é muito fácil de você assistir na hora que você quiser. Você pode assistir lá no ntplay.com/bibliafácil ou você pode também acessar a nossa plataforma de streaming aqui da Novo Tempo, que é ntplay.com/bibliafácil, como eu já te falei, ou o canal do YouTube, youtube.com/bibliafácil. Nesses dois canais você pode assistir os programas na hora que você quiser, inclusive compartilhar com seus amigos. E hoje nós temos um novo tema. Vamos estudar sobre o dom profético. O dom profético é uma realidade na Bíblia desde que o pecado entrou no mundo. Foi uma necessidade para que Deus continuasse se comunicando com os seres humanos. E ele chega aos nossos dias e chega com muita relevância para cada um de nós. Para estudar junto comigo, estamos aqui novamente no nosso cenário, 11 semanas juntos já, né? Já nos tornamos amigos. Já tem muita conversa boa nos bastidores também, que vocês não vão ficar sabendo, mas sabem que está sendo muito, muito agradável. E a gente hoje vai estudar sobre o dom profético. E para estudarmos a Bíblia, vamos orar mais uma vez. Querido Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque o Senhor nos concede o privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Temos ela em nossas mãos e queremos que o Senhor fale conosco, nos ensine a respeito do dom profético, para que seja uma bênção na nossa vida também. Te pedimos isso, pedindo a unção do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema, o dom profético. E esse texto aqui é base para a gente entender a necessidade do dom profético. Nós já lemos esse texto algumas vezes ao longo dessa temporada, mas ele se torna importante de novo agora. Isaías, capítulo 59, versículo 2, o texto diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado, ele impediu o plano perfeito de Deus, que era de se comunicar conosco face a face. O plano original de Deus era que houvesse uma interação permanente entre Deus e os seres humanos e os anjos. Esse era o plano de Deus. Então nós veríamos os anjos, nós veríamos a Deus, nós poderíamos abraçar, nós poderíamos tocar, perguntar, passear com Deus e os anjos. Esse era o plano original de Deus. Mas, por uma escolha nossa, uma escolha da humanidade, nós nos separamos de Deus. E aí veio a necessidade dos profetas. A existência de profetas e profetisas é uma realidade bíblica para todos os períodos da história, inclusive para o momento no qual vivemos. O profeta, como eu já até falei em outro episódio, é aquele que transmite a mensagem de Deus, que Deus quer transmitir para os seres humanos. E nós vamos ver isso aqui, começando por esse texto, Mateus capítulo 7, 15 a 23. São palavras de Jesus. Vamos ver como é que Jesus tratou esse tema dos profetas e profetisas. Mateus capítulo 7, 15 a 23. Mateus 7, 15 a 23. Jesus está falando aqui no seu Sermão da Montanha, e ele fala de vários assuntos, e ele chega então no assunto dos profetas. Vamos lá, a partir do versículo 15 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Versículo 20. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui tem um discurso de Jesus a respeito dos profetas. E ele começa falando, cuidado com os falsos profetas. Bem, se Jesus está falando de falsos profetas, é porque existiriam os verdadeiros profetas. Não existiria sentido de Jesus falar cuidado com os falsos, se não existissem os verdadeiros. É como se ele estivesse dizendo assim, fiquem com os verdadeiros e rejeitem os falsos. E isso não era só para o tempo de Cristo, porque aqui no finalzinho, nos versículos 22 e 23, ele fala do dia da sua volta. E ele diz, muitos naquele dia dirão, Senhor, eu operei milagres, eu expulsei demônios. E aí Jesus diz, nunca vos conheci. Então, os profetas foram uma realidade no Antigo Testamento, foram uma realidade no Novo Testamento, e segundo as palavras do próprio Cristo, seriam uma realidade no tempo do fim. No Antigo Testamento, a palavra profeta é geralmente traduzida do hebraico nabi. E eu quero que a gente entenda essa função profética a partir do texto de Êxodo capítulo 7, versículos 1 e 2. Ali naquele episódio com Moisés e seu irmão Arão. Êxodo capítulo 7, versículos 1 e 2. Guto, você encontrou? Você pode ler? Êxodo capítulo 7, versículos 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constitui como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Olha que coisa interessante que Deus falou para Moisés. Moisés, eu vou fazer de você como Deus para o Faraó, como Deus para Faraó. E o seu irmão será o seu profeta. Então aqui a gente tem uma ilustração muito clara do que é a função do profeta. Ali estava Moisés, ok? E Arão era o profeta de Moisés. E Faraó era a pessoa que receberia a mensagem. Então como é que funcionava? Moisés falava para Arão e Arão transmitia para o Faraó. E aí o texto é claro, né? Arão será o teu profeta. A palavra aqui é nabi, é aquele que transmite a mensagem. Então, se você quer guardar na sua cabeça aí o que é um profeta, o profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite a mensagem de Deus. Que nada mais, nada menos do que o que a gente encontra aqui com Moisés, no Pentateuco, né? Ele recebeu a mensagem de Deus, escreveu o Pentateuco. Você tem Isaías, que recebeu a mensagem de Deus e escreveu. Todos os profetas bíblicos foram nesse processo, receberam a mensagem de Deus e transmitiram a mensagem de Deus. Esse é o profeta. Kathleen. Pastor, nos dias de hoje, ainda existem profetas? Sim, existem. E a gente vai chegar lá mais na frente, mas olha, o profeta, hoje, nós poderíamos dizer que o profeta é alguém que transmite a mensagem de Deus. Então, nesse sentido, um pregador é um profeta, porque ele recebe a mensagem de Deus e ele transmite. Mas existe o dom de profecia como esse dom clássico, né? De alguém que recebe a mensagem direto de Deus. E a gente pode identificar esses profetas, porque o próprio Cristo falou, depois Paulo fala, que esses profetas existiriam e que a gente teria que identificar os verdadeiros e os falsos. 3 pegaram o microfone. Vamos lá na sequência aqui. Eu vi primeiro o Richard. Vai lá, Richard. Se uma profecia é a transmissão da palavra, da vontade de Deus, a Bíblia é uma profecia. E existem tipos de profecias? Sim, existem vários tipos de profecias, né? A gente tem a profecia clássica, que é aquela profecia que Deus fala, o profeta transmite e ela acontece. Tem a profecia condicional, que é aquela profecia que Deus diz assim, olha, se acontecer isso, então acontecerá aquilo. Quer um exemplo? Nínive, Jonas e Nínive, né? Deus disse assim, ó, vai lá e diz que se eles não se arrependerem, eles vão morrer. Só que eles se arrependeram, então Deus não destruiu, uma profecia condicional.
Então, basicamente, essa profecia clássica e a profecia condicional, e tem o profeta clássico e tem o profeta canônico, que é o profeta que aparece na Bíblia, que tem livros escritos na Bíblia, e os profetas não canônicos. O que é o cânon? O cânon são os livros que estão na Bíblia, né? O profeta não canônico é um profeta que não tem livros na Bíblia. Tem exemplos de profetas não canônicos na Bíblia? Tem. Elias, grande profeta de Deus, não tem nada escrito na Bíblia. Eliseu, grande profeta de Deus, não tem nada escrito na Bíblia. São profetas não canônicos. Eram profetas de Deus, exatamente como os outros, mas não deixaram nada registrado. Pastor, a Kathleen falou sobre a possibilidade, se nós temos hoje profetas. Aham. Eu gostaria muito que o senhor falasse sobre Ellen White. Alguns a ver só simplesmente como fosse escritora. Aham. Né? Então, e a Ellen White? A adventista, ela enxerga a Ellen White, vê, aceita como uma profetisa dos dias atuais? Neste momento eu vou lhe responder com uma palavra, sim. Mas no segundo bloco a gente vai ver o porquê. Tá bom? Beleza? Vai, Guto. É muito comum a gente ver também, pastorzão, pessoas que são adivinhas, né? Que vão para as TVs e diz quem vai ganhar a presidência é o fulano de tal, e tal dia vai ter um tsunami, não sei o que. Essas pessoas são profetas. Como que eu posso diferenciar um profeta de um adivinho ou um sábio ou uma pessoa que diz que vai acontecer isso ou aquilo? Como que eu faço para diferenciar isso? A gente vai ver aqui os 4 testes de um profeta verdadeiro, mas uma coisa que é muito clara, assim, é se o que ele diz acontece, é a primeira coisa, né? E o que a gente vê desses videntes de final de ano, né? Final de ano ele leva na TV assim, não, como é que vai ser 2022? Não, e olha, eu vou ser sincero com vocês, tem umas coisas que até eu poderia falar, vão acontecer tragédias em 2022, né? Não é difícil prever isso, né? No mundo que a gente vive, né? Não, mas você vê que existem muitos desses que vão à TV e se declaram como profetas ou videntes, que falam as coisas e depois as coisas não acontecem. Esse é um dos testes bíblicos para um profeta verdadeiro. O que ele fala tem que acontecer. Mas tem outros testes, a gente vai chegar lá para a gente fazer o teste. Por favor. Pastor, e nas igrejas evangélicas, onde a gente vê hoje a manifestação, né, de várias pessoas, espécie de adivinhas também, falando, Deus me falou que vai acontecer isso ou aquilo com você, Deus me mostrou. Como que funciona isso? Primeira coisa que a gente precisa saber é que o profeta nunca é autodeterminado. Você não vai encontrar na Bíblia alguém que acordou e disse assim, ai, que vontade de ser profeta, a partir de hoje eu sou profeta de Deus. Não existe isso. O profeta, ele é chamado por Deus. Segunda coisa, o dom de profecia, ele precisa ser utilizado para o avanço da obra. Sempre foi assim. O dom de profecia sempre foi usado para evangelizar, para levar as pessoas para Deus, nunca para fazer vergonha às pessoas. Às vezes a gente encontra aí, né? A pessoa, agora eu vou fazer o momento da revelação. Aí todo mundo sai correndo da igreja, porque a pessoa vai começar a falar dos defeitos, dos pecados escondidos e tal. O dom de profecia não é para isso, pelo menos o bíblico. Não é? E como é que a gente sabe se a pessoa que está se declarando profetiza, ela realmente é profetiza? Ela precisa passar nos testes bíblicos. E a gente vai chegar nesses testes. Existem, então, características que Sim, existem testes bíblicos claros, nos quais a gente deve colocar aquele dito profeta. A gente precisa fazer o teste para poder ser aprovado. Então, a adivinhação do CPF da pessoa no culto não é profecia. Não dá. Cara, qual é a utilidade evangelística de eu vou adivinhar seu CPF, né? É que o negócio ficou muito banal, né? E veja, a gente ri dessas coisas porque é engraçado, mas isso é uma artimanha do inimigo. Porque quanto mais banalizado o dom de profecia for, menos as pessoas acreditam no dom de profecia verdadeiro. Você entende? O que acontece com o amor hoje? O amor foi banalizado, a gente ama tudo, qualquer hora, e ama 2 dias de relacionamento, já está amando a vida toda, e o amor foi banalizado e as pessoas deixam de acreditar no amor. Olha lá, se tudo é dom de profecia, então na verdade nada é dom de profecia. Precisa ter algum diferencial. Então a banalização do dom de profecia é uma artimanha do inimigo para que a gente não acredite no dom de profecia verdadeiro. Falando nisso, eu quero te ajudar a compreender melhor esse assunto e outros. Eu quero mandar para sua casa, de graça, essa revista, A Procura da Verdade.
nós precisamos descobrir qual é a verdade bíblica a respeito do dom de profecia. Você sabe, por exemplo, quais são os testes bíblicos para o dom, para saber se um profeta é verdadeiro? Aqui na revista tem todos eles, bem detalhados para você estudar com calma. E tem outros 14 temas, são os 15 temas dessa temporada, aqui nessa revista para você. E ela vai de graça. Você pode entrar agora em novotempo.com/Bíblia Fácil, novotempo.com/Bíblia Fácil, e fazer o seu cadastro e a revista vai para a sua casa de graça. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp aqui. É só mandar, você vai receber um link, clica nele e faz o seu cadastro. Caso você esteja assistindo no horário comercial, você também pode ligar para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nós temos uma equipe pronta para atender você, tá bom? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Então ficou claro o que é um profeta, né? Alguém que recebe a mensagem de Deus e transmite essa mensagem. No Antigo Testamento, o dom de profecia é muito claro, né? Porque, inclusive, quando a gente estava estudando sobre a Bíblia, lá no segundo episódio, nós vimos que existem mais de 1.600 vezes que algum escritor bíblico diz, assim diz o Senhor. Então, no Antigo Testamento, o dom de profecia, ele é muito patente. Algumas pessoas dizem assim, mas no Novo Testamento parece que não tem dom de profecia. Mas tem. Vamos lá. O que os profetas faziam no Novo Testamento? Efésios capítulo 2, 20 e 21. Efésios, carta de Paulo, que é um profeta de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 20 e 21. Efésios 2, 20 e 21. Olha o que Paulo está dizendo aqui quando ele está falando dessa questão da profecia, do profeta. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, o dom de profecia, ele serviu para dar assistência na fundação da igreja cristã. Isso aqui é importante. Os profetas, eles estão ali como mensageiros de Deus para que a igreja seja edificada a partir do que eles falaram. Logicamente que eles falaram o que Deus revelou para eles. Outra função dos profetas ali no Novo Testamento. Vamos para Atos 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, a partir do versículo 2, versículos 2 e 3. Elidiane, você encontrou? Atos 13, 2 e 3. Posso ler? Sim, por favor. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, o Espírito Santo ali está dando o dom de profecia, ele ajudou na expansão da pregação do Evangelho. Vamos ver Atos 16. Aí no mesmo livro, Atos capítulo 16, de 6 a 10. Eu vou ler aqui para vocês. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então aqui está uma manifestação do dom de profecia em Paulo. Paulo queria ir pregar em um lugar, mas o Espírito Santo disse: não, Paulo, esse aí não é o lugar agora, você vai para outro lugar. E à noite ele teve uma visão. E aqui a gente já dá uma paradinha para saber como Deus se comunica com os profetas. Ele se comunica através de sonhos, de visões, que são diferentes, né? Na visão o profeta está acordado, no sonho ele está, logicamente, dormindo. E Deus também fala cara a cara com o profeta. Mas existem outras maneiras de Deus transmitir a sua palavra. Por exemplo, Lucas,
O evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, ele não recebeu visões de Deus, ele não recebeu sonhos de Deus, mas Deus inspirou a sua pesquisa. E ao pesquisar, ele escreveu o seu Evangelho. Então, Deus tem diversas formas de falar com os seus profetas. E o dom de profecia ajudou na pregação do Evangelho. Os profetas também edificaram a igreja. Vamos dividir esses textos aqui? Guto, você encontra Efésios 4:12, por favor? Efésios, lá, a carta de Paulo. E, Richard, acho que você já encontrou aí, 1 Coríntios 14:4. Você pode ler para a gente 1 Coríntios 14:4? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, olha lá, aqui em 1 Coríntios capítulo 14, tem um capítulo inteiro sobre o dom de línguas. Né? Deus está tratando do dom de línguas que estava sendo usado de maneira errada lá na igreja de Corinto. Mas no meio do discurso ele fala uma coisa interessante que o Richard deu para a gente. Quem profetiza, edifica a igreja. Então, amigos, aqui tem uma pista muito importante. O dom de profecia, ele deve ser usado para a edificação da igreja. E se o dom de profecia não está sendo usado para a edificação da igreja, então ele não tem propósito, tá bom? Não adianta você dizer que é um profeta de Deus e tudo que você faz é causar confusão na vida das pessoas, revelando coisas que nem precisariam ser reveladas, né? O dom de profecia, e tem outra coisa importante, ó. Qual é o caminho do dom de profecia? É Deus falando com o profeta para transmitir o recado para as pessoas. O que a gente tem visto aí nas profecias? É o profeta pegando as coisas da vida das pessoas e revelando para os outros. Isso não é o dom de profecia bíblico. O dom de profecia da Bíblia não é usado para você revelar CPF, para você dizer detalhes íntimos das pessoas e falar para toda a igreja. Isso não está na Bíblia. Isso é outro dom de profecia que não é o de Deus. O dom de profecia de Deus é Deus falando para o profeta e o profeta transmitindo a mensagem para o seu povo, ok? Guto, você está com a passagem aberta aí? Então, Efésios capítulo 4, versículo 12. 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, então, para que serve o dom de profecia? Para preparar as pessoas para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Se o dom de profecia não servir para isso, então é outra coisa. Kathleen? Pastor, então as pessoas que profetizam essas coisas que não são o dom da Bíblia, o dom que a Bíblia apresenta para a gente, essas pessoas estão sendo influenciadas por alguma coisa, demônios? Bem, elas podem estar recebendo a revelação de outro ser que não é Deus. Né? Porque Satanás, ele é especialista em contrafazer o que Deus fez. Por exemplo, Deus criou o sexo santo para ser praticado dentro do casamento. Satanás perverteu o sexo e aí a gente vê o que está acontecendo por aí hoje. Né? Deus criou a alimentação para o bem da humanidade. Satanás vem e deturpa a alimentação para acabar com a humanidade. Então, Deus criou o dom verdadeiro de profecia. Satanás vem e deturpa o dom de profecia para tentar tirar o foco da igreja. Então, bem, porque você pode dizer assim, olha, o que a pessoa revelou é verdade sobre mim, realmente o meu CPF é esse aí. Bem, mas pode ser que Deus não tenha revelado, pode ser outro tipo de ser que está revelando para a pessoa. Uniram e protegeram a igreja, Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14. Olha lá, a gente já estava em Efésios aí, né? Efésios 4, 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o espírito de profecia, o dom de profecia, deve unir e proteger a igreja. Então, quando um profeta chega e a sua mensagem desune a igreja, ou a sua mensagem
não protege a igreja no sentido bíblico, esse profeta não está com características de um profeta verdadeiro. E os profetas advertiram quanto a problemas futuros. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 32. Atos 15, 32. O texto diz assim: Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. E aqui, no contexto, Judas e Silas, dois profetas não canônicos, lembram dessa expressão? Dois profetas não canônicos, eles incentivaram a igreja e ficaram falando de coisas que protegeriam a igreja no futuro. Você vai encontrar isso com Paulo, por exemplo. Paulo vai falar dos últimos tempos, como é que seriam os últimos tempos, como é que nós deveríamos nos comportar nos últimos tempos. Pedro faz isso, João faz isso. Então o profeta protege e ele anuncia coisas do futuro para proteger os cristãos. Uma advertência quanto aos problemas futuros relacionados a essa questão, Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, quando ele fala: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não, vou te dizer, o capítulo 4 de 1 Timóteo parece o jornal de hoje. É tão atual quanto o jornal de hoje. E o Richard leu, né? O Espírito diz à igreja. Deus, usando o seu profeta, Paulo, ele faz uma descrição exata dos dias de hoje. Parece que Paulo, eu tenho certeza que Paulo teve uma visão, pelo menos a inspiração do futuro, e ele viu 2022. Porque, olha, que tem de espíritos enganadores, gente desrespeitando pai e mãe, e tantas outras coisas aí, a devassidão, os princípios sexuais de Cristo, da Bíblia, porque a Bíblia tem princípios sexuais, sendo pisados, às vezes, por cristãos. Então, tudo isso já tinha sido profetizado pelos profetas de Deus sobre os últimos tempos. Você está vendo como é importante o dom de profecia? E tem muito mais, então não sai daí, tá? Bebe aquela água, mas volta rapidinho, porque a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco desse seu programa Bíblia Fácil e a gente está aqui para continuar estudando sobre o dom de profecia. Vamos avançar? A gente tem ainda muito conteúdo aqui, ó. O dom profético seria uma marca forte antes da volta de Jesus. Vamos dividir os textos? Richard, por favor, Joel 2, 28 a 31. E nós vamos abrir também Mateus 24, 11 e 24. Mateus 24, 11 e 24. Vamos ler primeiro esse texto aqui, tá bom? Jesus, em Mateus 24, está fazendo o seu discurso profético. É o sermão profético de Jesus, sobre os últimos tempos. E olha o que Jesus fala no versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão enganando a muitos, ok? Então essa é uma característica dos últimos tempos. Jesus está dizendo, existiria um profeta verdadeiro e profeta falso. E no versículo 24 ele diz, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais. Sim, os falsos profetas podem realizar grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Aquilo que a gente tinha dito, mesmo os sinais feitos por um profeta falso, não vêm de Deus. Richard, por favor, Joel capítulo 2. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muito bem, então Deus está falando lá, o Joel está profetizando lá sobre o final dos tempos. E ele diz, o meu espírito vai cair, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos. Né? Então, é muito forte essa característica do espírito de profecia, do dom de profecia, perto da volta de Jesus. Muito bem, quais são as características do povo remanescente de Deus, segundo Apocalipse 12, 17? Apocalipse capítulo 12, versículo 17.
Apocalipse capítulo 12, versículo 17. A gente já leu esse texto aqui em outros episódios, mas vamos ler de novo aqui sobre as características do povo de Deus. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher. Em profecia, mulher é a igreja. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. E quem é essa descendência da mulher, da igreja verdadeira? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, ok? Então, as duas características da igreja verdadeira de Deus nos últimos tempos seriam a guarda dos mandamentos, e o testemunho de Jesus. Agora, o que é o testemunho de Jesus? Deus não deixou isso encoberto. Apocalipse 19, 10. Diz assim, então caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, as duas características da igreja de Deus no final dos tempos seriam guardar os mandamentos de Deus e ter o espírito de profecia. E aí, eu quero chegar aqui na pergunta que a Kathleen fez. Como é que a gente identifica um profeta verdadeiro? E aqui a gente vai passar mais rápido, mas a gente pode depois conferir com calma. Você confere em casa com calma, tem na nossa revista para você, tá bom? Características dos profetas verdadeiros. Primeiro, Deuteronômio 13, 1 a 4. Nós vamos ler esses textos, vamos lá? Bem rapidinho, Deuteronômio 13, 1 a 4 diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que fez predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos. Ou melhor, se o prodígio dele não acontecer, né? Não deem ouvidos daquele profeta ou sonhador. Então, vamos lá. Primeira característica de um profeta verdadeiro, para você identificar. O que ele fala tem que acontecer. E aí o que o Guto falou, né? Tem muita gente que vai na TV fazer predições e nunca acontece aquilo. Então, profecias cumpridas é um dos sinais do profeta verdadeiro. Jeremias 28, 8 e 9. Profeta Jeremias, capítulo 28, versículos 8 e 9. Diz assim, os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste, contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro, enviado do Senhor, se aquilo que profetizar se realizar. Ok? Então está aqui mais uma prova, ele tem que falar e acontecer. Mais uma prova do profeta verdadeiro, Isaías 8, 19 e 20. Você está aí pertinho de Isaías já. Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. 8, 19 e 20. O texto diz assim, quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Então, outra característica de um profeta verdadeiro, tem que falar a partir da Bíblia. Amigos, um princípio aqui para você de casa, um princípio das profecias, um princípio do dom profético de Deus. A profecia seguinte nunca contradiz a profecia anterior. Ok? Então, se Deus disse assim, determinada coisa é correta, aí vem um outro profeta e diz assim, não, essa coisa é errada. Veja, uma profecia não pode contradizer a outra. Ela pode complementar, mas não contradizer. Richard? E é engraçado, a gente fala desse problema dos nossos dias, mas na Bíblia a gente encontra profetas que eles eram pagos pelos reis, nos tempos dos reis em Israel, Sim. E eles só falavam aquilo que o rei gostaria de ouvir. Que o rei queria, né? Você tem aquele episódio de Balaão, né, da mula lá, era um episódio clássico, né?
eram profetas que falavam o que o rei queria e não o que Deus E se queria. algum profeta de Deus aparecia falando a realidade das coisas, o rei Matava, né? mandava matar ou não queria estar perto dele. O próprio Isaías depois acabou sofrendo, Jeremias acabou sofrendo por causa da sua profecia. Então, terceira característica de um profeta verdadeiro, tem que falar a partir das Escrituras. Um profeta não pode contradizer, ele tem que ser fiel à Bíblia. 1 João 4, 1 a 3. Agora lá no final da Bíblia, mais uma característica do profeta verdadeiro. 1 João 4, 1 a 3. Lá pertinho do final da Bíblia. 1 João 4, 1 a 3. Diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então, o profeta verdadeiro tem que exaltar a Cristo e sua encarnação. Tem que dizer, sim, Jesus veio, encarnou para nos salvar. Essa é uma característica. Qualquer profeta que não exalte Jesus é um profeta falso. Kathleen? Pastor, a Ellen White, alguma vez ela contradizeu a Bíblia Sagrada em suas profecias? Nunca, nunca. E a gente já vai entrar nela aqui para eu responder. A gente vai colocar Ellen White à prova, beleza? Vamos colocar os testes bíblicos nela aqui, porque se não for, a gente não acredita mais nela, tá bom? E o último aqui, Mateus 7, 15 e 16. A gente já leu esse texto, né? Aquele texto diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então, um profeta precisa ter frutos que condigam, que sejam parecidos, harmoniosos com o que a Bíblia apresenta. Não dá para dizer que é um profeta de Deus e vive contradizendo a Bíblia na sua vida. Ok? Muito bem, então agora vamos lá. Eu fiquei aqui segurando vocês queriam essa resposta. O ministério profético de Ellen White. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que Ellen White é uma profetisa de Deus estabelecida por ele para os últimos dias. E o que ela falou é inspirado por Deus. Mas a gente precisa entender o dom profético dela e eu espero que você me acompanhe aqui para a gente entender. Bem, Ellen White nasceu em 1827 e morreu em 1915. E ela começou o seu ministério profético muito nova, antes dos 20 anos de idade, ela foi chamada. Era uma pessoa doente, ela sofreu um acidente, né? Alguém jogou uma pedra nela quando ela era bem jovem, e aquela pedra bateu no seu rosto e ela ficou muito doente por muito tempo. Ela não teve muito acesso a estudo, ela não estudou muito, não se formou na faculdade, uma pessoa muito simples. Mas com 17 anos ela foi chamada para o ministério profético e aceitou. E ela começou seu ministério bem cedo. Quando ela começou o seu ministério, quando ela começou a dizer que estava tendo visões, estava tendo sonhos e começou a escrever, a primeira atitude da igreja, lá no século XIX ainda, foi desconfiar. E essa é a atitude que a gente tem que ter com qualquer pessoa que diz que é profeta. Desconfiar. E aí o que foi que a igreja fez? Colocou Ellen White nos testes bíblicos de um profeta. A gente vai já fazer isso aqui, tá bom? Ela teve o seu ministério por 70 anos. 70 anos de ministério profético. E teve mais de 2 mil visões que ela deixou registradas no seu livro. Ellen White nunca se auto-intitulou como profetisa. Tem um texto dela que alguém pergunta assim, me perguntaram se eu sou uma profetisa. E ela diz assim, eu prefiro ser chamada de mensageira do Senhor. Até porque o nome profetisa era um nome que causava, e ainda causa, né? Um certo preconceito. Então ela se auto-intitulava como mensageira do Senhor. Ela nunca disse que era profetisa, mas mensageira do Senhor. Então vamos lá. Se Ellen White é realmente uma profetisa de Deus, como nós cremos, então ela precisa passar nos testes bíblicos. Vamos lá? Primeiro teste, concordância com a Bíblia. Lembra que um profeta verdadeiro precisa concordar com a Bíblia. Queridos, ao longo desse mais de um século de ministério que ela tem, né, desde o início dos seus escritos, muitos inimigos dela, da igreja, muita gente que não acredita nos seus escritos, colocaram os seus escritos à prova. Ficaram comparando o que ela escreveu com a Bíblia.
E ninguém encontrou nunca uma discordância de Ellen White com o que a Bíblia diz. Então, no teste da concordância bíblica, os seus escritos têm coerência e fidelidade à Bíblia. Profecias cumpridas. Ellen White tem profecias cumpridas? Tem. Lá no século XIX, 1850, ela disse que surgiria e cresceria o espiritismo moderno. Quando ela escreveu isso, o espiritismo ainda estava restrito àquelas batidas das irmãs Fox. Vocês já ouviram essas histórias? O espiritismo moderno, ele nasceu ali a partir das visões ou de uma conversa que as irmãs Fox, duas irmãs lá nos Estados Unidos, tinham com os espíritos batendo na parede. Elas batiam, os espíritos respondiam e tal. É o surgimento do espiritismo moderno. Era muito pequeno. Ellen White disse que o espiritismo se tornaria uma força quando ele não era nada. E hoje, a gente não precisa ir muito longe para ver que o espiritismo está em todos os lugares. Desenho animado, novela, tudo que você imaginar tem espiritismo. Ela falou lá no século XIX que existiria cooperação entre protestantes e católicos, quando eles estavam em guerra. Era impensável, quando ela escreveu isso, que protestantes e católicos iriam se unir. E hoje você vê isso, na questão política, na questão climática. Você está vendo isso aí, ela profetizou isso. As declarações de saúde de Ellen White, as coisas que ela escreveu nos seus livros de saúde, que são vários, não existiam na ciência quando ela escreveu. E hoje, eu acho interessante que diz assim, ciência descobre tal coisa. Uma coisa que ela já tinha escrito há quase um século. Então, são coisas que não dá para a pessoa dizer assim, foi coincidência. Tem que ser inspiração divina. O reconhecimento da encarnação de Cristo é outro teste bíblico, né? E eu trago como exemplo o livro O Desejado de Todas as Nações. Um livro inteiro reconhecendo Jesus, a encarnação, vida e morte dele como válido para os nossos tempos, e exaltando Jesus. A influência do seu ministério, lembra? Pelos seus frutos os conhecereis. Ela escreveu mais de 80 livros, mais de 200 folhetos e panfletos, mais de 4.600 artigos periódicos. Lembra que ela é uma pessoa sem instrução, tá? E mais de 100 mil páginas escritas ela tem. Quando ela morreu, os jornais da sua região fizeram artigos sobre a relevância da vida dela e a importância da vida dela. Frutos. E recentemente, acho que no ano passado ou no outro, essa revista aqui dos Estados Unidos colocou Ellen White como uma das 100 principais personalidades do século XX nos Estados Unidos. Então, o ministério de Ellen White é muito, muito relevante. E a grande pergunta que nos fazem, Ellen White substitui a Bíblia? Não, ela não substitui. Ellen White, ela aponta para a Bíblia. E antes de eu terminar aqui com essas declarações, eu quero chamar o Gabriel aqui. Vem cá, Gabriel. Porque é muito fácil eu falar para vocês dessas coisas que talvez vocês não tenham lido. Obrigado, Gabriel. Valeu. Aqui tem 5 livros de Ellen White. São eles... eu vou falar os nomes originais, porque aqui é uma linguagem atualizada e eles mudaram um pouco o título. O Grande Conflito, Atos dos Apóstolos, O Desejado de Todas as Nações, Profetas e Reis e Patriarcas e Profetas. A gente chama isso aqui de coleção Conflito. Por quê? Porque ela vai desde a criação, Patriarcas e Profetas, até a volta de Jesus e o milênio. Ela cobre toda a história da redenção. Ellen White comentando, falando sobre esses acontecimentos bíblicos. Por exemplo, eu quero tirar aqui o livro O Desejado de Todas as Nações. Deixa eu pegar aqui. Esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar aqui na câmera 1. Esse livro, que é chamado aqui nessa coleção de O Libertador, mas é o livro Desejado de Todas as Nações, é aquele livro que eu indiquei para você antes. Ela fala sobre a vida de Jesus, um livro maravilhoso. Aliás, todos esses livros são maravilhosos. E todos eles apontam para Cristo. Eu já li essa coleção aqui 6 vezes. E toda vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa nova. Bem, essa coleção aqui é do Abraão. E vocês vão ganhar uma também, cada um vai ganhar uma. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês levem para casa esses livros
e vocês leiam Ellen White. A maior parte das pessoas que falam mal do ministério de Ellen White falam porque não conhecem. Não conhecem. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer a bênção que é esse ministério. Eu quero ler algumas declarações dela aqui, ó. A Bíblia, para Ellen White, é o padrão supremo. Ela escreveu no Grande Conflito, está aí, página 9. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Exaltação da Bíblia. Aliás, essa coleção você pode ter também. É só você entrar no site cpb.com.br. Você pode ter essa coleção também. E vejam aqui, ela exalta a Bíblia. Amigos, nós estudamos aqui já há 11 semanas as doutrinas bíblicas. Quantas vezes eu usei Ellen White para justificar algumas delas? Nenhuma. Porque nenhuma doutrina que nós cremos na Igreja Adventista depende de Ellen White para ser sustentada. É só Bíblia. E ela está dizendo isso aqui, ó. A Bíblia é reveladora das doutrinas. Os seus escritos guiam para a Bíblia. Livro Comportor Evangelista, página 25. Pouca importância é dada para a Bíblia. O Senhor concedeu uma luz menor, que é ela, para conduzir homens e mulheres à luz maior. É assim que ela se classifica, uma luz menor que conduz para a luz maior, que é a Bíblia. Auxílio na compreensão da Bíblia. Livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 665. Os testemunhos escritos não são concedidos a fim de prover nova luz. Ela não acrescentou nada à Bíblia, mas para imprimir vividamente sobre o coração as verdades da inspiração já anteriormente reveladas. Lembra que o profeta não pode contradizer a Bíblia? Ela não faz isso. E aí, nós vemos para 2 Crônicas 20:20, quando diz: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Amigo, você de casa, conheceu um pouco do dom de profecia na Bíblia e conheceu um pouquinho do ministério profético de Ellen White. Tem tanta coisa para você conhecer. Você vai ser tão abençoado se você ler esses livros que eu apresentei e tantos outros livros que ela tem e que apontam para a Bíblia. Ela não contradisse a Bíblia, ela não substitui a Bíblia. Eu quero deixar isso bem claro. Nós não cremos que o ministério profético de Ellen White substitui a Bíblia. Ela mesma disse isso, você leu comigo. O ministério profético dela conduz as pessoas para a Bíblia, exalta a Cristo. Então eu quero convidar você para tomar a decisão de conhecer melhor o ministério profético de Ellen White e aí sim poder tomar as suas decisões. Toma essa decisão aí enquanto você ouve essa música. O Espírito de Deus nos guiará pela verdade, dizendo com clareza as coisas que virão. Jesus em nossa vida vencerá a falsidade no mundo que se perde em meio à escuridão. Cheios do Espírito, cheios de poder, que vem da cruz, cheios do Espírito, cheios de
volta de Jesus, cheios do Espírito, cheios de poder. Confiantes na riqueza da glória de Jesus, vivemos o poder de seu Espírito em nós. Assim nós proclamamos sua graça e eterna luz ao mundo que tem fome de ouvir a sua voz, cheios do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a paz que vem da cruz, cheios do Espírito, cheios de poder, iremos anunciar a volta de Jesus, cheios do Espírito, cheios de poder. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a volta de Jesus, Espírito, cheios de poder, cheios do Espírito, cheios de poder. É isso. O Espírito de Deus providenciou profetas e profetisas para que a gente pudesse nos achegarmos mais a Deus. O grande objetivo do dom de profecia é fazer com que o ser humano se aproxime de Deus. Esse é o objetivo também do dom de profecia dado a Ellen White. É aproximar a gente de Deus. Não é substituir a Bíblia, não é acrescentar a Bíblia, nada disso. É nos fazer nos aproximarmos de Deus. Vocês vão ganhar essa coleção? Comecem a ler, mas tem um livro que a gente não vai dar para vocês, mas vale a pena começar a ler também. O livro Caminho a Cristo. Livrinho pequenininho assim, mas maravilhoso para levar você para mais perto de Jesus. E você de casa, que tal? Crer nos profetas. Se achegar a Cristo, chegar mais perto dele e desfrutar de todas as mensagens maravilhosas que ele tem para a sua vida. Mensagens que vão transformar o seu jeito de viver, transformar o seu jeito de ver o mundo e muito mais do que isso, preparar você
para a volta de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo dom de profecia. Obrigado pelo dom de profecia dado a Ellen White. Nos ajuda a conhecer melhor e a desfrutar das bênçãos dessa condução para a Bíblia e para Ti. Eu te peço, Senhor Deus, nos dá coragem, nos dá força, nos dá amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.